Paulinho da Força vira réu em ação sobre desvios no BNDES. Claro que o deputado ia negar o envolvimento. E diz que foi vítima da quadrilha. O povo quer saber. Que quadrilha? Por acaso tem quadrilha no lugar onde o deputado trabalha? Bora continuar falando do suposto envolvimento do deputado Paulinho da Força. O Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu abrir uma ação penal sobre as investigações feitas pela Polícia Federal em 2008, na Operação Santa Teresa. Com a decisão, o deputado federal Paulinho da Força, SDD de São Paulo, passa a ser réu e será julgado pelo Supremo. Paulinho da Força é acusado de crime contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Segundo o Ministério Público Federal, MPF, o deputado era um dos beneficiários de um esquema de desvio de recursos de financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. A operação começou com uma investigação de casas de prostituição pela Polícia Federal. Ao fazer grampos telefônicos, a PF descobriu indícios de fraude em empréstimos do BNDES para ONGs, empresas e prefeituras. Esses empréstimos eram aprovados pelo ex-assessor de Paulinho da Força e então conselheiro do banco, João Pedro Moura. Segundo o MPF, entre 3% e 4% dos valores financiados eram desviados, e parte desse dinheiro chegou a Paulinho por meio da ONG Meu Guri, presidida por Elza Pereira, a mulher do deputado. Segundo o portal G1, a defesa do deputado nega envolvimento no esquema. Paulinho da Força diz que foi vítima de tráfico de influência por membros da quadrilha. A tese da defesa é que a quadrilha usava o nome de Paulinho sem o conhecimento ou consentimento do deputado. Áudios apontam repasses de 1,8 milhão de reais do Odebrecht a Paulinho da Força. As 4 entregas de dinheiro teriam sido destinadas à chefe de gabinete do deputado federal. Conversas de Skype registradas pela transportadora de valores usada pela Odebrecht para efetuar pagamentos ilícitos em São Paulo indicam 4 entregas de dinheiro no valor total de 1,8 milhão de reais para o chefe de gabinete do deputado federal Paulo Pereira da Silva, SD de São Paulo, o Paulinho da Força. Segundo as mensagens, os repasses foram feitos entre agosto e setembro de 2014 para Marcelo de Lima Cavalcante, na sede da Força Sindical, presidida por Paulinho da Força. Até 2018, os diálogos obtidos pelo Estado foram entregues à Polícia Federal por um ex-funcionário da Transnacional, empresa contratada pelo doleiro Álvaro José Novis, para fazer entregas de dinheiro a serviço da Odebrecht. As mensagens apontam 3 pagamentos de R$500 mil com as senhas Ford, Volkswagen e Chevrolet e um de R$300 mil com a palavra-chave Pandeiro, todos destinados a Cavalcante no 11º andar da Rua Rocha Pombo, 94, prédio da Força Sindical, no bairro da Liberdade, centro da capital paulista. A soma dos valores apontados no arquivo é quase o dobro do que a empreiteira afirmou ter pago a Paulinho em 2014. No acordo de colaboração firmado com o Ministério Público Federal, MPF, em depoimento prestado em dezembro de 2016, Fernando Reis, ex-presidente da Odebrecht Ambiental, disse que durante encontro em um café próximo ao prédio da Força Sindical, o deputado pediu doação em caixa 2 para a campanha dele. A reeleição, acertamos R$1 milhão de contribuição. O ex-executivo relatou que o repasse foi feito em 2 parcelas e estava vinculado ao apoio político de Paulinho da Força, a empresa em uma greve ocorrida na Embraport. Essa empresa que era do grupo, no Porto de Santos, em novembro de 2013, e da invasão da sede do Odebrecht por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, em maio de 2014. Em protestos contra a Copa do Mundo, esse pagamento tinha como objetivo que a gente mantivesse com ele uma relação boa. E através dele, quase que uma tutoria. Ou seja, um apoio, para a gente saber lidar melhor com os movimentos sindicais e centrais sindicais, disse Reis em depoimento prestado no dia 13 de dezembro de 2016 ao MPF. Segundo ele, a Odebrecht já contribuía legalmente com R$100 mil todo ano para a realização da festa de 1º de maio organizada pela Força. Segundo planilha da Odebrecht anexada ao acordo de colaboração, 2 pagamentos de R$500 mil foram feitos nos dias 4 e 11 de setembro de 2014.
com as senhas Volkswagen e Chevrolet, respectivamente. A delação é parte de um inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal, STF, sob relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Em fevereiro, ele prorrogou a investigação por mais 60 dias. As conversas de Skype trocadas entre funcionários da transportadora indicam, no entanto, que outros 2 pagamentos teriam sido feitos ao chefe de gabinete de Paulinho na sede da Força Sindical, um de R$500 mil no dia 22 de agosto, com a senha Ford, e outro de R$300 mil em 16 de setembro, com a senha Pandeiro. Neste, inclusive, há uma ligação gravada entre um operador do doleiro do Odebrecht chamado Márcio Amaral e o assessor do deputado. No áudio, obtido pelo jornal O Estado de São Paulo, Amaral avisa a Marcelo Cavalcanti que meu pessoal vai entregar uma documentação para você, e pede para que o assessor de Paulinho aguarde para receber a encomenda. Tô no aguardo, respondeu o chefe de gabinete, deputado federal pelo 4º mandato. Paulinho é alvo de ao menos outros 2 inquéritos no STF. O advogado Eduardo Toledo afirmou que ainda não teve acesso às conversas de Skype nem áudio relacionado ao deputado, mas que ele tem dito que não recebeu doação ilegal para a campanha eleitoral e nenhum outro recurso ilegal da Odebrecht. Segundo Toledo, a Odebrecht tem tido sérias dificuldades de comprovar fatos delatados por eles. Procurado, Marcelo Cavalcanti não quis se manifestar. A Odebrecht disse que tem colaborado de forma eficaz com as autoridades em busca do pleno esclarecimento dos fatos narrados pela empresa e seus ex-executivos. Planilha de transportadora mostra R$500 mil da Odebrecht para Cátia Abreu. Registros da transportadora de valores usada pela Odebrecht indicam 2 pagamentos de R$250 mil cada, feitos em hotéis de São Paulo. A codinome dado por executivos da empreiteira senadora Cátia Abreu, PDT-TO. Segundo a planilha, os pagamentos foram feitos nos dias 13 e 9 de outubro de 2014 com as senhas Bigode e Volante. A uma pessoa chamada Álvaro. As datas, valores e senhas são as mesmas que aparecem nas planilhas do doleiro Álvaro José Novis e da Odebrecht relacionados ao codinome Machado, atribuído à senadora. O suposto caixa 2 de R$500 mil pago a Cátia Abreu foi delatado pelos ex-executivos da Odebrecht Cláudio Melo, Fernando Reis e Mário Amaro, em acordo de colaboração fechado com o Ministério Público Federal. Segundo eles, os repasses foram negociados com o marido de Cátia, Moisés Pinto Gomes, porque a Odebrecht tinha concessionária de água e esgoto de Tocantins e era importante manter uma boa relação com a senadora. A planilha da transportadora, obtida pelo Estado, foi entregue em dezembro de 2017 à Polícia Federal por um ex-gerente da transnacional, contratada por Novis para efetuar os pagamentos ilícitos da Odebrecht. Nos registros, constam ao menos 187 supostos pagamentos da Odebrecht a 57 codinomes de políticos, agentes públicos e marqueteiros, que somam R$97,5 milhões. É claro que na maioria das delações, é notório que vários políticos supostamente envolvidos com propina estão nas mãos do STF. Continuando, bora lá. O arquivo, que é mantido sob sigilo pelo Supremo Tribunal Federal, revela nomes dos intermediários que teriam recebido o dinheiro e endereços de entrega. No caso vinculado ao codinome atribuído a Cátia Abreu, os pagamentos teriam sido feitos em 2 hotéis, no Itaim Bibi e na Vila Olímpia, em São Paulo. Em nota, a senadora ressalta que o inquérito sobre o suposto repasse foi arquivado, sem que quaisquer elementos de prova tenham sido apresentados à Justiça, e que desconhece o Álvaro, citado na planilha da transportadora. O arquivamento foi decidido em setembro passado pela 2ª turma do STF. Recordar é viver. É aprender e ficar esperto, para nunca mais deixar acontecer. Investigue, informe-se para ter certeza que nessa próxima eleição você estará votando em um candidato ficha limpa, e que não esteja sendo investigado pelo Lava Jato, e não deixar que a maioria dos políticos investigados, e que ainda tem foro privilegiado, venham derrubarem a Operação Lava Jato. É o único jeito de colocar gente honesta no poder. Fazendo desta forma, além de você começar a pagar um imposto justo, terá de volta um serviço com benefícios de 100% de precisão.